CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. E com muita alegria, nós estamos recebendo a primavera, né? É isso. A gente, inclusive, colocou uma enquete no ar, Marco, perguntando, né, o que é a cara da primavera para vocês, né? E temos algumas opções de voto, quero conhecer a sua. Para você, é flores para todo lado, mais abelhas no meu jardim, um ar mais limpo, mais leve ou os passarinhos cantando? Flores para todo lado. Eu Isso também me votaria empolga, nessa. mexe comigo. Eu estou passando numa avenida que tem flores, os ipês, né, que estão florescendo no final do inverno e no início da primavera, e as quaresmeiras, tem tantas plantas florescendo agora, tantas árvores maravilhosas, né? Você tem várias espécies que estão em período de floração intensa, e a ciência explica, né? Porque a gente para pensar, por que na primavera aumenta a quantidade de plantas com flores? Por que as plantas florescem? Não é do nada, não. Tem a ciência, explica, a botânica explica, o paisagismo explica muito bem tudo isso, né, Fernanda? E como que é isso, assim? Como é que elas descobrem que está na hora de desabrochar? Pois é, é uma série de fatores. Você tem dentro da botânica as plantas de dia curto, plantas neutras e plantas de dia longo. Vamos parar para refletir. Planta de dia longo, à noite é o quê? É curta. Porque o dia é longo, a noite é curta. O dia começa a alongar na primavera para o verão, porque os dias ficam mais longos, 6 da tarde está de dia ainda. No inverno, 5 horas ou 17 horas, já está escuro. Então, quer dizer, o comprimento de onda luminosa, o período, a gente chama de fotoperíodo. Esse fotoperíodo é o tempo de iluminação do dia que vai, de certa forma, associado ao período de escuro, vai estimular a liberação de hormônios vegetais, e esses hormônios propiciam a floração. Você tem um hormônio, Fernanda, chamado ácido abscíssico. Esse hormônio é que salva as plantas. Não sei se você observou que no inverno, muitas espécies perdem as folhas. Reparou? Não. As castanheiras, chama-se caducifolia. Eu achava que isso era no outono. É no outono e inverno, né? Uhum. No inverno evidencia, acho que acentua. Outono e inverno. Outono é mais em países temperados, onde as estações são bem definidas, né? Então, no outono, as folhas entram em caducifolia e caem. E no inverno, acentua essa planta pelada, lá sem folha. Você sabe que as plantas respiram e transpiram pelas folhas através dos estômatos, são como se fossem nossos poros. Então, por que elas perdem as folhas? Para sobreviver o período de seca, porque diminui muito o índice pluviométrico do meio do outono e no inverno. Tanto é que a gente fala que agosto é o mês mais seco do ano, e é verdade. Se você pegar a história, né, os dados históricos pluviométricos, você vai observar que agosto, final de julho, agosto, são períodos extremamente secos. Então, ou a planta perde as folhas, ou ela morre de sede, porque não tem água no solo para ela captar. Uhum. Olha, a vida é uma sucessão de fatores sensacionais. Então, entra esse hormônio chamado ácido abscíssico, que provoca a chamada caducifolia. Caduci quer dizer queda. A folha fica caduca e cai. Então, caduco é aquele que cai, né? Ela perde as folhas para economizar água. Aí, quando começa a aumentar a umidade do ar, vem as primeiras chuvas da primavera, a temperatura também está elevando. Aí o ácido abscíssico sai de cena e entra outros hormônios, como a giberelina, que é um hormônio que estimula a floração. E as flores, nós sabemos, são, de certa forma, esplendorosas, onde estão os aparelhos reprodutores, masculino e feminino da flor, da planta, né? Dentro da flor. Então, a flor, na verdade, está relacionado à reprodução das plantas. Essa beleza, esse colorido, esses aromas, o néctar, são justamente para atrair os polinizadores, as aves, que nós chamamos de ornitofilia, que é o modelo de polinização, os insetos, entomofilia,
O vento, né? O vento também contribui para a polinização. Ele leva o pólen de uma flor, cai lá no aparelho reprodutivo da outra flor, de preferência de outra planta da mesma espécie, e provoca a reprodução. Da flor vem o fruto e a semente. É engraçado que na botânica a gente fala assim, o fruto é o ovário desenvolvido, é o ovário da flor desenvolvido, depois da fecundação. E a semente é o óvulo que foi fecundado. Então, nós quando estamos comendo um fruto, uma goiaba, você está comendo um ovário desenvolvido da flor. Olha e a que semente, coisa, hein? a semente é o óvulo fecundado. Tem até um dado interessante, Fernanda. A água do coco é a semente líquida. Você está bebendo a semente. E aquela parte sólida do coco é a semente sólida, que a gente está comendo aquela carninha do coco, né? Que a gente popularmente chama. Então, quer dizer, a primavera são fatores como comprimento de onda luminosa, tempo de iluminação, umidade, elevação da temperatura, que estimulam esses hormônios, tá? E, de certa forma, tem que nós chamamos de fotoperíodo. Você vê que tem muita coisa dentro da botânica que é dado em sala de aula, mas que é importante que o nosso ouvinte saiba também, que são fatores, são diversos fatores que vão estimular as plantas a liberarem os hormônios, e esses hormônios facilitam a formação das flores. Por isso que nós não podemos podar de forma drástica as plantas que florescem no início da primavera. Se você poda lá em abril, maio, não dá tempo dos botões florais saírem. Então aquela árvore não floresce. É muito comum, às vezes a pessoa fala assim, os ipês aqui na minha cidade não florescem. Falei, nunca vão florescer. Por quê? Por quê? Porque vocês decepam as árvores, nem é poda, não é modelo de poda, um mês e meio antes da floração. Poxa vida, então não dá tempo. Por isso que é importante ter um calendário de poda, ter um plano municipal de arborização, né? Por exemplo, tem uma árvore, Fernanda, que é uma árvore símbolo do Brasil também, chamado jacarandá mimoso. A flor é esplendorosa. Depois você entra no Google aí e digita jacarandá mimoso. É lindo demais. Você pega algumas cidades que tem arborização com jacarandá mimoso, com resedá, ou extremosa, é a mesma espécie, com quaresmeiras, com os famosos ipês, né? Que é símbolo da Mata Atlântica, o ipê amarelo é símbolo da Mata Atlântica. Então, quer dizer, você tem as árvores florescendo nesse período da primavera. E é lindo demais, né? E muitas vezes a gente, por não ficar atento a isso, passa despercebido. Por que na primavera? Mas peraí, mas tem algumas espécies que florescem no inverno. Estas espécies são resilientes. São espécies que desafiam o próprio clima. O clima está desfavorável, então eu vou florescer para frutificar, porque senão eu vou desaparecer, eu vou morrer. Ou eu floresço, frutifico para gerar descendentes, ou eu morro antes de gerar os descendentes. São casos dos ipês, que florescem em períodos extremos, de baixa umidade, temperatura baixa, quer dizer, ar seco, temperatura, quer dizer, amena ou baixa, aí vem o ipê, às vezes num barranco, às vezes eu estou passando numa estrada assim, Fernando, num barranco com o solo altamente pobre, na verdade, subsolo, tem lá um pezinho de ipê, que é uma semente que caiu ali, todo florido, pequenininho, já todo florido. Quer dizer, também existem espécies resilientes. E você tem um último hormônio, Fernanda, que é o etileno, é um gás. Não sei se você já forçou maturação de banana? Não. Como é que a pessoa faz para... eu tenho uma penca de banana, eu quero acelerar a maturação da banana. Mas você já ouviu falar? Não, eu sei que tem umas estratégias. Você amarra com papel alumínio, aquele cabinho, não é isso? Pode ser o cabinho, mas se você abafar também, é coloca verdade. no recipiente, você vai aumentar ela amadurece mais rápido. Isso, mas você vai aumentar a temperatura e vai liberar, né, vai aumentar a concentração de CO2. Esses dois fatores estimulam a liberação do hormônio chamado etileno, que é o hormônio que facilita a maturação dos frutos.
Muito São bom. técnicas que as pessoas utilizam, inclusive essas grandes empresas aí, geralmente você vai transportar banana, você tem que transportar em caminhão refrigerado. Se você transportar num caminhão aberto no sol, ela sai verde, aqui do Espírito Santo chega madura lá, de vez para madura lá na Ceasa do Rio de Janeiro. Até ela chegar no supermercado, ela já estragou. Então são estratégias que você utiliza o hormônio a seu favor, né? E tem também, Fernanda, nesses grandes centros de produção de flores, eles aplicam os hormônios, como as giberelinas, e utilizam a temperatura em estufas de acordo com a estação mais apropriada para aquela planta florescer. Por exemplo, primavera, temperatura média da primavera, vamos dar um exemplo aqui, 25 graus. Umidade, tantos por cento. Então a estufa vai, copia tudo e vai borrifar, vai, de certa forma, aplicar a giberelina e as plantas florescem fora daquele período. Por exemplo, eu posso fazer isso no inverno, eu posso fazer no verão, copiando o clima da primavera. Inclusive, eu tenho um valor agregado maior nas minhas orquídeas, nas minhas bromélias, que vão florescer fora de época. Aí eu já estou induzindo a floração através de estratégias que eu copio a natureza. Tá certo, Marco. Adoramos aí todo esse aprendizado de hoje chegando com a primavera, viu? Boa quarta para você. Para todos nós. E uma ótima primavera para todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.